Boa, pessoal, essa aqui será a nossa aula número 16 do curso de Geometria Analítica e Vetores. Então, na aula número 15, entre outras coisas, nós estudamos retas em suas versões vetoriais, né? Rectas no espaço ou rectas no plano cartesiano. Especificamente, estudamos as versões vetoriais de rectas que passavam pela origem. E como que era isso, né? Então, digamos que tem uma recta L, digamos que ele está no plano cartesiano, né? Passa pela origem, ou seja, O, que é o 0, 0, né? É um ponto dessa recta. Então, para ter a versão, para ter uma versão vetorial, ou a versão vetorial, né, de L, basta pegar um vetor, né? Basta pegar um ponto em L, que seja distinto de 0, 0, né? Digamos que tu pega um pontinho aqui, digamos que tu pega um pontinho aqui, né? Então, esse pontinho será a cabeça de um vetor ancorado. Digamos que isso aqui, e digamos que vou marcar a cabeça desse vetor como A. Então, tu tem o vetor OA. Então, o vetor OA. Então, de fato, todo ponto de L, todo pontinho em L, nós vimos que, ou foi falado, né, nessa aula número 15, que digamos que esse aqui é um x, né? Então, x está em L. Então, x é um ponto de L. Então, se isso é verdade, então x, se x está em L, então x está no gerado de A. Ou seja, existe um t que multiplicado com A te dá x. Né? Especificamente, como se enxerga isso geometricamente? Bom, x está em L, então ele é cabeça de um vetor que está ancorado. Pá, 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 pá. Então esse seria esse vetor, sendo que x é a cabeça desse vetor que tu está vendo aí. Eu vou fazer de novo. Pá, 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 pá. Então a ideia, né, que a multiplicação de A por um real faz com que A encontre a esse vetor o x. Como? Eu teria que multiplicar A por um real maior do que 1. Então, olha só, aqui está o x, né? Aqui está o vetor OX. Então, esse vetor aqui, digamos que pac, 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 o vetor OX. A ideia é que, como OX está descansa sobre a mesma recta na qual OA descansa, e OA tem menor tamanho, a ideia é que se tu multiplica OA por um real t maior do que 1, tu consigue, né, esticar A até que tu consiga chegar no vetor OX. Então, essa seria a ideia geométrica, né? Da multiplicação de um vetor geométrico por um número real. Tu poderia deixar o vetorzinho igual, quando tu multiplica A por t igual a 1, não, tu não faz nada. Tu poderia apagar o vetor quando tu multiplica a z por 0, né? Tu poderia diminuir o vetor, uma vez que tu multiplica esse vetor por um número real entre 0 e 1, né? Então, tu comprime o vetor, ou tu poderia esticar o vetor A, né? Multiplicando o vetor OA por um número real maior do que 1. Se o t é negativo, tu mudas a orientação do vetor A. Isso foi o que nós vimos, né, na aula passada. Então, toda recta no plano ou no espaço que passa pela origem, ele tem uma versão vetorial, né? E como que tu consegue essa versão? Ah, tu tem que pega qualquer vetor na linha, o sea, qualquer ponto que esté na linha, salvo que tu não pode pegar a origem, é verdade? Tu pode pegar qualquer ponto que esté na linha, salvo a origem. Uma vez que tu fixa um pontinho, digamos que eu fixei o pontinho A, tu construi o vetor ancorado com cabeça A, e tu vai falar que L, nesse caso, L
ele é o gerado do vetor A, sendo o gerado, né? Esse conjunto gerado, eu defini, né? Esse conjunto, e esse conjunto nós definimos como o conjunto que contém todos os múltiplos escalares do vetor de A, né? Da lista A, de um número real. Beleza? Então, sobre essa linha, L estão todos os múltiplos escalares de A, ou seja, se tu multiplicas A por um real, né, tu consegues uma nova lista, e essa lista será a cabeça de um vetor ancorado que está sobreposto, que está ou superposto sobre a linha L, sobre a qual também o A descansa. Beleza? Ok. Então, isso também vale para rectas num espaço. Ou seja, se tu tem aqui o R3, né? Digamos que aqui tu tem o eixo X, eixo Y, eixo Z, né? E tu tem aqui uma linha, digamos que essa linha aqui passa pela origem de R3, aqui o O seria 0, 0, 0, e digamos que agora aqui essa L, o que tu, qual é a versão vetorial, né, dessa linha? Então, basta pegar qualquer ponto em L, uma vez que tu fixe um pontinho, pac, agora, uma vez que tu fixe um pontinho em L, esse pontinho será a cabeça de um vetor ancorado. Pac. Então, digamos que esse vetor é OA. OA. Então, L será o gerado de A. Ah, alguém pode falar, não, mas será que isso depende do ponto que tu pegue em L? Por exemplo, se outra pessoa pega um ponto B, B está em L, né? Por construção, eu construí um pontinho que está sobre a linha. E agora tu me diz, agora basta pegar um vetor ancorado com cabeça, esse pontinho. Então, aí eu construí o vetor OB. Bom, infelizmente eu peguei esse O com vermelho, então vou pegar com vermelho aí, OB. Então, segundo isso, né? A ideia é que eu teria que provar que ele também é o gerado de B, que isso não muda, né? Não muda, não muda. Mas tudo bem, eu não irei provar isso aqui neste curso, mas não é tão difícil. Mas a ideia é que não depende, ou seja, a definição não deveria depender do ponto que tu escolhas na linha, né? Só que tu não podes pegar o vetor zero, né? Porque o gerado de zero é só um ponto. Quem? Ele próprio. Então, aí tu não consegue gerar a linha. Beleza? Ok. Então, isso foi uma das coisas que nós estudamos na aula número 15, né? A versão vetorial, né? A versão vetorial de uma linha no plano ou num espaço que passa pela origem. E agora? Mas não sempre, né? Nós vamos ter uma linha que passe pela origem, né? Aliás, para construir uma linha só precisamos de dois pontos distintos, ou seja, usando esse fato da geometria euclidiana que por dois pontos distintos passa uma única linha, nós sabemos que não necessariamente, né? Sempre linhas rectas passam pela origem, né? Do plano ou do espaço. Então, fazer o quê? Então, vamos lá. Isso aqui, estou no plano cartesiano. Isso aqui é uma linha, né? Aqui uma linha. De fato, dessa eu te lembro, né? Dado uma linha dada no plano, olha só, eu sempre posso encontrar três parâmetros, três números reais, de tal forma que essa linha, né, que é um objeto geométrico, tem a sua versão algébrica, né? Então, dada uma linha qualquer, no plano cartesiano, sempre existem A, B, C, né? A, B e C, de tal forma que tu tens isso aqui, ou seja, todo ponto de uma linha é solução de
uma equação linear em duas variáveis. A única coisa que tu tem que garantir é que o coeficiente de x e o coeficiente de y não sejam ambos nulos. Ou seja, a ideia é que, dado uma linha, nós sabemos, né, ao longo do curso, foi dito, né, que dado uma linha, um objeto geométrico, essa linha sempre é o conjunto solução de uma equação linear em duas variáveis, com pelo menos dois desses coeficientes, né, não nulos. Então, vamos supor, por exemplo, essa linha aqui seria, o coeficiente em x seria menos 1,2, o coeficiente de y seria menos 0,2 e o termo constante seria c, né? Se o movimento dos parâmetros, aqui, o movimento dos parâmetros, olha, eu tenho outra linha, beleza? Movimentar-se aqui, tenho outra linha. Esse movimento aqui, em outra linha. Isso aqui, outra linha. Beleza? Então, dado uma linha, essa aí, por exemplo, existem três números reais, de tal forma que esse A aqui é o coeficiente de x, esse B aqui é o coeficiente de y, e esse número aqui é o termo constante da equação. Beleza? Mas, isso é só um lembrete. O que quero provar agora, né? Bom, tudo bem. Dada essa linha, nós temos a versão algébrica, né? Ou a equação cartesiana dessa linha. Pronto. Agora pega um ponto por fora dessa linha. Pega um ponto P. Esse ponto P está fora dessa linha. Vamos chamar essa linha de L. Vamos chamar de essa linha de L. Então, beleza. Então, essa linha aqui chamamos de L. Essa aqui é a representação cartesiana de L, né? Pego un punto P que no está en L, entonces tú estás observando que P no está en la línea. P está en la línea si yo coloco P sobre la línea. Mas yo pego un punto fuera de la línea. ¿Eh? Y esa aquí es a proyección de P sobre el eixo Y, sobre el eixo X. Essa aqui é a projeção de P sobre o eixo Y. Agora, nós sabemos da geometria euclidiana, né? Aliás, nós falamos isto, é o que vou falar agora neste curso, que dado uma linha L e um ponto que nela não esteja, existe uma única linha que passa por P e é paralela a L. Então, eu vou clicar aqui e tu vai ver. Essa linha que passa por P, essa linha aqui pretinha, né, que passa por P, é paralela a L. E aí eu construí dessa forma. Né? E essa equação, e essa linha, né, tem associada essa linha é o lugar geométrico de uma equação linear em duas variáveis, né? Beleza? Neste curso foi provado que a equação, né, atribuída a essa linha tem essa cara aqui. O coeficiente de essa equação aqui é o mesmo para esta equação linear. O coeficiente de B para esta equação que está associada a L é o mesmo, né, para a recta paralela a L. Agora, o termo constante vem de multiplicar o coeficiente de x aqui nesta equação pela projeção de P sobre o eixo X e mais, né, o produto do coeficiente de Y vezes a projeção de P sobre o eixo Y. Desde aqui o movimento A, digamos. Olha aqui. Tem uma aqui L, né? E tu tem aqui a recta paralela a essa L que passa por P. Então, a ideia são duas coisas, né? Nesta aula vamos estudar duas coisas. Bom, tu tá enxergando aqui que tu tem uma recta L e essa recta não passa pela origem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber como é que fica, né, a versão vetorial de uma linha no plano ou num espaço, né, que não passa pela origem, né? E como construir também a equação, né, vetorial paralela a uma linha que não passa pela origem. Né? Como que seria isso? Então vamos ver. Vou descer aqui a telinha. Então tu está vendo aí? Está vendo aqui? Bom, estou vendo aqui uma linha. Eu fixei uma linha, beleza? Está fixada uma linha. Eu vou clicar aqui, né? E aí eu fiz a construção. Bom, tem uma linha.
digamos que esa línea es L. Vamos también a llamar de L también esa línea. Beleza? Pronto. Eu já sei construir a versão vetorial da linha. Para isto, né? Eu vou movimentar aqui. Pego um ponto A na linha, né? Eu marquei um ponto, chamei de A. Beleza? Agora construo o vetor ancorado com cabeça o ponto A. Beleza? Então, todo ponto de L, se eu pego um ponto aqui, olha só, qualquer ponto dessa linha, de fato, é de que forma? Então, W está em L, W está em L. Se W está em L, então existe um T que multiplicado com A te dá W. Ou seja, W pertence, né, ao gerado de A. Beleza? Isso que nós sabemos. Tá beleza. Ok. Então, dado uma linha, L, ela tem uma versão vetorial. Como construir essa versão vetorial? Basta pegar um ponto qualquer dessa linha, sempre que o ponto que tu pegues não seja U0, 0. Depois, né, tu construi o vetor ancorado com cabeça esse ponto que tu escolheu, beleza? Agora vamos lá. Agora eu pego um ponto por fora dessa linha L, né? Ok. Pego um ponto por fora dessa linha. Ok, beleza. Agora eu vou construir, né? E aí eu sei que por esse ponto R passa uma linha que é paralela a L. Beleza? Entonces aquí sería L baja. Vamos a llamar esa línea de L baja. L baja. Overline. L baja. Beleza? Então vamos lá. Essa linha L baja. Ok? Ok. Ya tú sabes que L baja, né, é a recta paralela a L e que passa pelo ponto R. Beleza? Agora, eu quero, né, saber si LT es una versión vectorial, yo gostaria de saber si yo también podría asociar a L baja también una versión vectorial. ¿Quién sería la versión vectorial de la recta L una vez que tú conoces la versión vectorial de L? Entonces, para eso, ¿qué tú vas a hacer ahora? Ahora voy a construir un vector ancorado con cabeza eje. Beleza? Aqui, ó. Pronto. Agora vou pegar um pontinho qualquer em L baja. Então, x está em L baja. Beleza? Então, x eu vou escrever isso para vocês aí. Eu pego um ponto qualquer. Então, fixa um ponto qualquer em L baja. Então, overline. Pronto. Ele está aí. Então, eu pego um ponto x qualquer, né? Fixa qualquer ponto em x, né? E eu quero ver, né, se dá para escrever esse x aqui de forma geométrica. E o que eu vou fazer, né, para isso? O que eu vou fazer para isso? Iremos usar, né, a operação de suma de vetores. Beleza? Então, recapitulando. Eu fixei inicialmente e considerei uma recta L que passa pela origem. Construí a versão vetorial dessa linha, né? Ou seja, essa linha L, então deixa escrever L. Aliás, L é o gerado, né? Gerado de A, né? L é o gerado de A, pronto. Beleza. Agora eu peguei um ponto por fora dessa linha L, marquei como R. Eu já sei pela geometria euclidiana que por esse ponto passa uma única linha paralela a L baja, uma linha que não encontra nunca a L. E agora a ideia é, eu quero
ter uma expressão vetorial, né, para essa linha L barra. Será que é possível? É possível sim, né? Então, o que que tu vai fazer? Bom, tu fixa qualquer pontinho nessa linha, né? Diferente desse aqui, né? Por exemplo, é um pontinho que está em L barra, né? Existe uma forma, né, vetorial de expressar a R? Sim, vamos ver como. Ah, eu poderia expressar desse jeito aqui, ó. R é igual a R mais 0 vezes A. Beleza? Dá para ver? Sim. Por quê? Olha o que eu vou fazer. Na verdade, eu estou sumando setas, sumando vetorialmente, ou seja, vetores geométricos. Esse aqui é o vetor OR, né? OR. Ou seja, eu vou tomar uma fotinho aqui. Esse aqui é o vetor OR. Esse aqui é o vetor OR. Opa. P em 0, em O, e cabeça em R. E é o vetor 0A, né? E o vetor 0A eu vou multiplicar por 0, ou seja, 0, 0A, né? Tu tem qual? Se tu multiplica 0 por essa seta geométrica, tu tem o vetor OO, ou seja, o vetor com P e cabeça a origem, ou seja, tu tem a seta nula. Se tu suma a seta nula a essa seta aqui, tu fica com a seta 0R. Então, tu não... Ok, então por isso que eu posso escrever, né, dessa forma aqui. Então, R, que é um ponto de L barra, se expressa como que? Como a suma vetorial do vetor OR mais o vetor 0A. O vetor 0A é o vetor com P e cabeça a origem. Beleza? Tu apagou o vetor A. Ok? Então, é isso. O R, que é um ponto de L barra, ele é suma geométrica de dois vetores. Quais? O R e o vetor OO. Beleza? Ok. Digamos que tu pega aqui esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui está em L. Beleza? É um pontinho qualquer que está em L. Se esse pontinho é R, então tu diz, ah, beleza, esse pontinho R, ele será a cabeça de um vetor ancorado, será o vetor COR, e esse vetor OR é a suma vetorial de OR mais OO. Beleza? Ok. Mas digamos que esse pontinho não seja R. Beleza. Então, como é que eu expresso ele como uma suma vetorial de vetores geométricos? Bom, tu construi o vetor geométrico com cabeça esse pontinho. Beleza? Então, esse vetor é OX. Ok? O vetor OX. A cabeça do vetor OX está em L barra. Beleza? Eu vou movimentar e depois eu vou colocar onde que ele está. Mira. Sempre tenho um vetor ancorado cuja cabeça é um pontinho que está em L barra. Ok, estava aqui. Beleza. E agora tu diz, ah, esse OX, será que OX é suma de vetores? Eu vou colocar aqui. E vou colocar como pergunta. High tá row. High tá row. O X. O X é suma de vetores. É suma de vetores geométricos. Entonces essa pergunta aí. A pergunta é, o X é suma de vetores? Então tu diz, opa, eu acho que sim. Quais vetores, né? Então a ideia é que tu tem que enxergar, se esse cara aqui é suma de vetores, esse pontinho aqui deve ser o vértice oposto a um paralelogramo
O sea, debe ser el vértice de un paralelogramo. Y ese vértice, ¿no? Debe ser opuesto a ese cara aquí. Entonces, de esa vez, vamos a ver. Eita, ese cara aquí es vértice de un paralelogramo. Yo preciso construir un paralelogramo cuyo vértice es con un vértice este cara aquí. Y ese vértice tiene que ser opuesto a ese aquí. O sea que 0, 0 también tiene que ser vértice de un paralelogramo que tenga vértice ese puntinho aquí. Entonces vamos lá. Construir aqui. Olha só. Eu vou tirar esse pontinho aqui. E agora vai aparecer na história um outro vetor. Olha só. Esse vetor que GeoGebra, eu vou marcar esse vetor, como, eu vou renomear. Vou marcar como TA. TA. Esos vectores que está siendo construido, olha só. Esse negócio aqui é construção, olha aqui, eu vou apagar de novo. Agora eu vou começar a construir de novo, para que tu veja. Pronto. Isso aqui me ajudei para construir a explicação. E isso aqui, tu vai ver para que eu irei usar. Esse aqui está o vetor TA. Esse vetor TA é um vetor, né, que está sendo criado a partir de multiplicações de A por reais. Beleza? Eu multipliquei esse vetor vermelho pelo número menos 0,7. Isso faz com que o vetor mude a orientação, né? E o vetor se reduz, porque eu estou multiplicando por um número, né, que módulo é menor que 1. Beleza? Então não me serve, né, que tenha essa orientação. Por quê? Eu vou te explicar aqui por que não me serve. Aqui tu tá vendo o seguinte, aqui eu construí um vetor equivalente com esse cara aqui, olha só. Tu leva esse vetor aqui, tu sobrepõe, pac, esse vetor tem o mesmo tamanho que esse cara aqui e a mesma orientação. Então eu construí um vetor equivalente com isso. Se eu quero somar esse vetor R com esse aqui, então eu coloco aqui, pac, e portanto a suma veria de aqui aqui, o sea, con P aquí, cabeza aquí. Entonces no me serve porque yo quiero es que fique aquí. Entonces no me serve. Entonces para eso yo voy a tener que mudar a orientación de ese vector. Él debe tener la misma orientación que A. Ahora, yo no sé si tiene el mismo tamaño. Si tuviera el mismo tamaño, digamos que 1. Entonces voy a construir ahora un vector equivalente con A, equivalente con A, ¿no? Entonces digamos, libre, ¿no? Y voy a llevar ese vector a cabeza del vector R. Para construir o vetor suma. ¡Pac! Então, nota aqui que esse vetor não é suma desses dois vetores, não é suma de R com 0 com OA. Então, não. Então, vou ter que reduzir um pouquinho o vetor porque não me serve, né, que tenha o mesmo tamanho de A. Se tem um tamanho maior, aí que é pior. Por quê? Digamos, eu pego esse vetor aqui, ó. Eu libero ele, né? Estava preso, eu libero ele e levo ele à cabeça deixa eu descer aqui um pouco. A cabeça de R aqui, ó. Pac. Então a suma, né, deveria ficar presa aqui com cabeça esse vetorzinho, né? Então não dá. Então tu diz, não, o vetor criado, né, que é gerado a partir de A, não pode ter tamanho maior que A. Então tu diz, eu vou ter que reduzir. Opa, e tu diz, será que esse cara aqui serve? Então tu diz, serve, olha só. Vamos ver, leva, tu diz, pac, opa! Então, nesse caso, dá para construir um paralelogramo com vértice, esse carinha aqui, ó. Eu vou construir, só para que tu perceba, né, que... Então, dá para construir, aí, mais ou menos, né, mas a ideia é essa. Então, dá para construir um paralelogramo com vértice X e esse vértice é oposto, né, a esse vértice aqui, que é o que nós queremos para ter sumas vetoriais, né? Beleza. Deixa eu, beleza. Eu não sei se tu entendeu a construção. Vamos lá. Eu vou movimentar o X aqui. Ó.
aumentar aqui. Então tu diz, bom, agora, será que esse cara aqui é suma de dois vetores? Então tu diz, ah, esse aqui não me serve, né? Então tu vai reduzir, agora tu vai ter que mudar o sentido, a orientação do vetor A. Esse vetorzinho aqui, TA, né? Que é a multiplicação de A pelo número menos 0,3, não serve, né? Porque se esse vetor eu libero ele, ou seja, já deixo que ele não fique preso na origem e levo ele à cabeça de R. Nota aqui que o vetor suma seria, quem seria? Vamos lá, vou tomar uma foto. Então, o vetor suma, esse aqui é o R, e esse aqui, digamos que é o vetor OY, sendo Y, TA, T, um real, né? Então, se eu sumo vetorialmente esses vetores, aqui a suma seria esta aqui. E não, eu não quero isto aqui, eu quero que seja isto. Entendeu? Então não serve. Então isso não serve. Então o que tu faz? Ah, tu dices, bom, então vou ter que multiplicar por outro negativo. Pá. Opa, consegui, olha. Pá. Não, é aqui, ó. Pá. Perfeito. Então, de fato, existe um número real, né? Existe um número real que multiplicado por A te dá a suma vetorial. Esse que fica em cima, né, é um vetor equivalente ao vetor TA. De aí toda aquela história, né, que eu venho insistindo, vetores equivalentes e tal, suma vetoriais, tem que estar por dentro. Esse aqui o vetor é o vetor TA, né? É o vetor TA, né? Ou seja, existe um real T que multiplicado por A faz com que o R, e vamos chamar isso aqui de Y, o R, más OY, sendo Y, né? Un múltiplo escalar de A te dê o X, né? O X. Então, de fato, então, temos a seguinte definição. Temos a seguinte definição. Então, se define, né? L baja. Definimos, né? Definimos a recta L baja como sendo o seguinte conjunto, como sendo o conjunto de todos os X tais que X é igual a P mais TA T em R. Ou seja, todo ponto de L barra, né, é a suma, desculpa, aqui R, né? Deixa eu apagar aqui. Ou seja, por definição, L barra é o conjunto de todos os X tais que X é a suma vetorial de R com algum múltiplo escalar de A. Assim se define L barra. Beleza? L barra se define desse jeito. Eu vou fazer agora assim, ó. É o seguinte. Então, eu vou fazer em lápis para que tu tenhas noção do que tu faz, do que eu fiz agora, né? Digamos que essa aqui era a recta L, passava pelo 0, 0. Essa aqui é L. Eu peguei um ponto nessa linha, chamei de A, né? Construí um vetor, o vetor 0, o A, né? L, todo ponto de L é um múltiplo escalar de A. Depois eu disse, pega um ponto por fora dessa linha. Por geometria, nós sabemos que por esse ponto passa uma única linha que é paralela a L, né? E eu te disse, eu quero a versão vetorial dessa linha que chamamos de L barra. Então, qual foi a ideia? A ideia é a seguinte. Se está aqui um x, a ideia é se perguntar se perguntar o seguinte aqui. Isso aqui é o A, né? O A.
a ideia se perguntar se o x é suma vetorial. E a ideia é que sim, a ideia é que esse vetor aqui, com cabeça x, sendo x um ponto qualquer em L barra, né? Esse aqui é o x. Então a ideia é que todo ponto de L barra se escreve como que como suma de eje con algún escalar, con algún múltiplo escalar de A, né? É essa a ideia. Então, eu não sei se tu percebeu, né? Que así vamos definir rectas. Rectas. No plano ou no espaço. Eu vou fazer a construção no espaço. Então, vamos lá.